Digimon digitais, Digimon são campeões. Digimon digitais, Digimon são campeões. Eles vão se transformar. Quem gosta de dublagem? Então tá. Plaquinhas eu não enxergo, tá? Se alguém tiver alguma coisa... Manolo, cadê você? Tá vindo. Senhoras e senhores do palco! Do Cosquinha Manolo, vem! Palmas! Boa tarde, boa tarde. Olha só, duas coisas a comemorar hoje. Primeiro, me dá um abraço, que é dia do amigo. Dia do amigo. Muito bom. Quem tiver necessidade ou tiver vontade, abraça o amigo do lado mesmo que não conheça. Outra coisa, eu tô aqui, eu tô comemorando 25 anos de dublagem, tá? Alguns até sabem. Esse privilégio a vocês, né? Só 25 anos. É quase aí, é mais velho que muita gente aqui. Quase minha idade. A idade eu não posso falar, é Não, segredo. não. Eu tenho 25 mais alguma coisinha. Uns 30 e pouco. 26, 27, por aí. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Contar pra gente então, primeira coisa, como tudo começou na dublagem? O que você fazia antes? Como você chegou na dublagem? Falou, Manolo, vai dublar. Como é que começou isso? E tudo começou naquela barriga de 9 meses, até sair o Manolinho. Não, é sério, gente. Desde pequeno eu queria ser ator, né? Na minha época, que já tem bastante tempo, a gente era fã, assim, galã, era o Tarcísio Meira, Francisco Coco. Então eu ficava diante do espelho repetindo o que eles falavam, que nem um garotinho assim, repetindo, achava aquilo maneiro. E queria ser ator. Aí com o passar do tempo, vendo muita televisão, eu descobri que existia dublagem. Como eu descobri? Tinha um programa, passava na Band na época, não sei se voltou pra Band. Na época era Plantão da Madrugada, com o Goulart de Andrade. Isso. Ele apresentou dublagem de São Paulo, fez várias matérias. Eu falei, pô, isso é ator também, cara, eu quero fazer isso. E fui correndo atrás. Você já era ator? Eu já trabalhava como ator desde os 12, 13 anos. Fiz tablado, fiz várias oficinas, cursos, peças, antes de ir pra dublagem. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio? Nascido e criado no Rio. Entendi. E aí E com quantos anos você começou na dublagem? Na dublagem com 20 anos. 20 anos. Então vocês já fizeram as contas aí, já sabem ali. Droga. Bandido! O que é isso aí? São coisas que ele já dublou? Olha que maneiro, hein? Então, eu tenho duas colas. Vem cá você, senta aqui com essa placa que você vai me ajudando então também. Qual que é seu nome? Mariana. Mariana, vira pra eles, pro público ver. Palmas pra Mariana, que ela fez uma... Ela me deu uma cola aqui. Mas eu vou ficar com a minha aqui também. Ei, Mariana! E aí, você lembra o primeiro protagonista, o primeiro personagem principal que você fez? Sim, inclusive eu tive uma emoção muito forte esse ano aqui em São Paulo. Que eu vim num evento de um game que eu dirigi, o Injustice. E tinha várias pessoas pedindo autógrafo no fim, pra mim, pro Briggs, pro Héctor e pro Felipe Maia. E a gente autografando e tal, e chegou um menino com várias capas de DVDs. Olha, esses aqui são os que você dublou, você pode autografar? Pô, claro. Aí papai, pô, se você soubesse a história desse DVD, você ia cair pra trás. Ele, eu sei, foi o primeiro protagonista que você fez, eu. Toma. Lágrima saindo, cabeça baixa pra ninguém ver, autógrafo. Então assim, foi Aventureiros do Bairro Proibido. Vocês jamais reconhecerão a minha voz, por quê? Na época a gente gravava todo mundo junto, então tinha 4 pessoas aqui, o microfone aqui. E a gente dublava assim, só que foi o Ricardo Schnetzer, que é uma fera da dublagem, e ele já se debruçava sobre o microfone, e eu lá, todo tímido, não sei o que, não sei o que. Minha voz é comida, literalmente, assim, mas tá lá, minha vozinha, tem gente que reconhece. E aí, de lá pra cá, então vamos lá, temos algum... Não, você vai ficar sentado aqui. Você pode ficar sentado aqui, eu quero você aqui na frente, que essa visão aí pra me ajudar. Isso foi um filme. E aí, filme. Dessa geração aqui, essa molecada, desenho ou séries antigas, o que foi? Primeiro? Primeiro. Ted Ruxpin. Alguém sabe Ted Ruxpin? Oi, meu nome é... Não era eu, era o Celto, mas eu fazia o L. Bean.
que era um diabinho que não tinha braço, só tinha as pernas, andava assim. Aí eu fazia uma voz, assim, na época era legal você inventar vozes, quer dizer, inventar vozes não, mudar, botar uma coisa assim engraçada. Hoje em dia já não se faz tanto isso. Aí eu tentei seguir o original, ficou uma coisa mais ou menos assim. Ei, Twin, a gente tem que pegar o iPad, vambora. Aí tinha aquela risada de um outro, que é bem difícil de fazer também. Esse foi o primeiro que eu tive uma participação legal. Aí depois veio Tartaruga Ninja, quem conhece Tartaruga Ninja? Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor! Vambora, galera! Solta a tartaruga! Solta a tartaruga! Leonardo. Vamos lá. Tem aqui, eu vou na minha cola aqui. Eu vou falar alguns personagens, aí a gente vai vendo aqui. Eu aproveito. O Gaguinho, por exemplo. O Gaguinho, você começou a dublar ele faz quanto tempo? Em 95 eu comecei a dublar ele. Essa é uma história legal também de contar. Eles resolveram redublar todos os desenhos antigos, que na época, assim, tinha vários dubladores, cada personagem. O Patolino era o Drummond, era o Ogala, era... Assim, cada um tinha vários dubladores. Já tinha tido vários dubladores. Eles decidiram unificar e redublar tudo. Aí veio uma supervisora da Warner na época, a Jodie, e ela foi fazer os testes na Herbert. Eu fiquei auxiliando o Mário Monjardim nos testes, que ele era o diretor, aí traduzindo o que ela falava pra ele e de volta. Aí fez teste com todo mundo, faltava o Patolino e o Gaguinho. Aí o Patolino, ela escolheu o Frajola, o Márcio Simões, e pediu pra fazer o cuspido. É impressionante, o Márcio Simões, ele fala, eu vejo todo o cuspe saindo nas falas dele. Eu vejo, e eu dirijo de vez em quando alguns episódios, a primeira temporada dos novos desenhos. Eu falo, Márcio, como é que tu consegue? Ele, a balinha. Ele usa uma balinha e fica... faz aquela voz. Eu passei a fazer como que eu ganhei esse teste? Eu não ia nem fazer o teste, porque eu já fazia o presuntinho. Ai, puxa vida, tô morrendo de fominha. Ai, pessoal. Repara não que pra gente dublar, a gente tem que fazer essas carinhas, senão a voz não sai. Aí, a supervisora tinha que ir embora. O voo dela era em 3 horas, ela já estava desesperada que não escolheram o Gaguinho. Como é que vai escolher o Gaguinho? Pô, já testou todo mundo, vamos testar o seu Herbert, né? De repente, seu Herbert não, eu não, tal. Aí ela, quem faz o Hampton? Hampton é o presuntinho. Eu falei, sou eu. É você? Por que você não falou? Eu falei, ué, você não perguntou? Se eu for falar tudo que eu for fazer... Por quê, né? Aí ela, não, mas assim, faz a voz dele. Puxa vida, eu estou morrendo de fominha. Agora gagueja. Puxa vida, eu estou morrendo de fominha. Ela é você, pronto, tchau, e foi embora. Juro por Deus, eu fiquei assim, hã? Monja, o que ela falou, meu filho? Ela falou que sou eu. Que é você o quê, meu filho? Tu tá traduzindo, traduz direito isso aí. Eu falei, mas monja. Não, então é você, vamos lá gravar. Aí, ficou assim, a história da minha vida sempre tem uma comédia, vocês não reparem não. Peraí só, deixa eu só avisar ali. Ô Zaider, amarra a tenda ali que eu acabou de quase voar ali atrás. Eu vi só a tenda de voo. Desenhos japoneses ou séries japonesas, você lembra qual foi o primeiro que você fez ou de sucesso? O primeiro Já foi Digimon? Não, teve coisas ali do tipo. Não, teve o Yu Yu Hakusho, que eu dirigi uns poucos episódios, que eu era sócio da Audio News. Aí eu fiz 2 personagens. O Lando e o... Lembrar agora vai ser difícil, a minha memória tá... Eu sei uma fala do Lando. Linha transparente. Linha transparente? Era uma fala do Lando, eu não lembro que é o Lando. Linha transparente. É uma coisa assim, né, que ele falava mais arranhado. Então assim, foi um dos primeiros, eu não lembro, porque na Herbert também tinha alguns desenhos japoneses, mas eu não fiz nada de participação grande. Beyblade. Não, mas aí foi bem depois. Foi bem depois. Mas agora de protagonista já foi o Sonic. Foi na mesma época? Não, isso foi depois. Porque era o Oberdan na VTI que fazia. Aí ele não pôde fazer na RGA. Aí fizeram testes com várias pessoas, eu passei a dublar. E dublei 3 ou 4 séries do Sonic. Do Sonic. Isso. E o Digimon, como surgiu?
É o Digimon. Você pode tentar alguma coisa engraçada. Não, sempre tem uma coisa engraçada. Assim, é porque na dublagem, quando a gente... existe uma coisa, que eu gosto muito de criar. Eu traduzo, dirijo, dublo, fui empresário de dublagem, então eu gosto de criar. Quando vem uma coisa pronta, eu fico assim, engessou. Porque engessa, entendeu? Você não pode botar... O Santa Tartaruga fui eu que criei por acaso. E me roubaram na bancada. Falei, pô, já sei o que eu vou falar ali. O quê? Pô, chamando pra guerra, pra luta, todo mundo, Santa Tartaruga. Aí o Marcelo Meirelles, que fazia o Michelangelo, ele tinha que falar Cauabanga. E não suportava falar aquilo. Aí, Santa Tartaruga, mestre Splinter. Eu... Só pude olhar, o cara roubou na minha frente. Eu falei, eu vou falar isso. O cara falou, a primeira fala era dele e ficou lá. Aí passou a ser ele. Mas assim, o Digimon veio todo um vocabulário pronto, aí digievolução, não sei o que, os nomes. E isso é complicado porque eu gosto de pesquisar muito. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Você foi pesquisar? Não, esse não, porque já vinha pronto. Ah, entendi. Entendeu? Já vi um vocabulário pronto, você tem que falar isso. Ah, tá. Né? Já vi uma coisa pronta. Eu gosto de ver assim, por exemplo, vou fazer um trabalho que já tem uma continuidade. Eu pesquiso como é falado aquilo. Vamos supor, eu vou... Teve algum, por exemplo, mais recente, ou série ou desenho que você tenha feito isso? Injustice, por exemplo. Injustice eu não traduzi, já veio o texto pronto. Traduzido bem pra caramba até. A gente teve pouca adaptação. Então assim, tem um vocabulário legal aí no Injustice. É legal que você trabalhar em cima daquilo. Você pode botar um pouquinho mais solto. A gente deixou um pouquinho mais solto. Só que no Digimon já havia aquelas coisas, então você tinha que falar aquelas frases. Agumon... Coramon desenvolve para... Agumon desenvolve para... Rainbow! E por aí vai. Não, peraí, vai. Não, minha voz assim... Eu caí na asneira de falar asneira sem brincando, cara. Foi um orgulho. Mas eu ficava sem voz todo dia. Eu só faço personagem que me deixa sem voz. Eu começo com... Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor! Coramon desenvolve para... Agumon desenvolve para... Rainbow desenvolve para... Rainbow! Fiquei roxo, né? Só entro em furada. Naquela época ainda era o estúdio todo mundo, do Digimon, era todo mundo junto? Você tinha... O Digimon ainda era e não era. Tinha lugar que era, tinha lugar que não era. Nesse caso, alguns episódios a gente fez todo mundo junto. E você tinha que, por exemplo, na Digievolução Extrema, que ele falava tudo rápido, você tinha que fazer todas as vezes? E com todo mundo me olhando e vontade de bater em todo mundo que ria, né? Naquela época, vou contar um negócio pra vocês, morre que vocês não falem pra ninguém, nem postem na internet. Apaga aí, põe a mão na frente, pausa isso aí. A Herbert tinha vários estúdios e tal, aí eu tava gravando, gravava todo mundo junto. Eu tava gravando um filme, eu e Márcio Simões, e tinha outras pessoas que iam dublar um loop lá. Eu e Márcio Simões encostamos aqui no vidro, que o técnico vê o diretor, que ficava lá dentro, um monjardim aqui, e 4 pessoas na bancada. Juro por Deus, 4 pessoas, estúdio pequenininho, já incomodado. O monjardim, vai lá meu filho, que tu tem uma fala ali. Falei, então grava, vai lá. Nisso o Márcio Simões, ele já olhou. Pum! Cara, caiu bancada, caiu todo mundo, só posso dizer isso. Mas continuei virgem ainda, graças a Deus. Caiu tudo. Tadinho. Vamos ver aqui. Nossa, Marty McFly, De Volta para o Futuro. Isso. Opa! Isso foi uma redublagem, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que a dublagem clássica é super maneira, eu gosto muito. Eu cresci vendo aquilo. Só que assim, quando a gente fala dublagem clássica, é aquela dublagem que a gente conhece muito, geralmente é da Globo. E tem gente que odeia a Globo.